Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar de pé e dar início a mais um culto de louvor, adoração e proclamação da palavra do Senhor e louvor a Deus. Nós estaremos hoje na 10ª mensagem da série Deus nos chamou e vamos dar início neste culto entoando o hino 37 do cantor cristão Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a gente, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, Jesus mostrou-me as chagas, em meu lugar sofreu. Coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Vamos orar. Pai querido, eu quero em nome de Jesus te agradecer por ter o grande privilégio de poder estar na tua casa em mais um domingo, em mais uma manhã de domingo, em mais uma escola bíblica dominical e em mais um culto prestado ao Senhor. Estamos aqui por livre iniciativa. Nós ansiamos para que chegue o domingo, para que estejamos com o Senhor na tua casa, com o teu povo, proclamando o teu evangelho. Isso nos alegra o coração, nos traz uma paz muito grande. E é graças ao Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui.
não tivéssemos atendido ao chamado do Senhor, não estaríamos aqui. Então eu te agradeço por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Deus, o Salvador, ter se feito carne, dado entre nós, vivido, não ter pecado, ter morrido no nosso lugar, ter sido sepultado e ao terceiro dia ressurreto e está aí à destra do Senhor e presente aqui em nosso meio, pois é palavra dele, é promessa dele e eu creio que ele é fiel, diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida e onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria conosco. Louvado seja o Senhor pela sua santa, bendita e gloriosa presença. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, 108 do cantor cristão, chamada final. Que todos estejam preparados para este chamado. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo teu dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. A igreja pode se assentar. É muito precioso podermos estar estudando a palavra de Deus. E esta série de mensagens que nós estamos estudando biblicamente no Evangelho do Senhor, ela é de suma importância na vida do crente, porque vai entender o amor de Deus, vai compreender o plano salvífico de Deus e vai ter a sua vida transformada. E amados de Jesus Cristo, isso não se dá por outra questão a não ser por intermédio do Evangelho. Do Evangelho na palavra, na Bíblia. Um Evangelho genuíno, puro e perfeito. Então, amados de Jesus Cristo, para que a gente possa entender e passar pelo processo do plano salvífico de Deus na pessoa de Jesus Cristo,
é necessário ouvirmos acerca do Evangelho, ouvirmos acerca do amor de Deus, ouvirmos acerca do Evangelho de Jesus Cristo, que é o ator principal aqui da salvação da humanidade, em etapas que acontecem a partir do ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, obedecer ao Evangelho, sendo batizado em nome de Jesus Cristo e recebendo perdão pelos pecados e recebendo o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então é um processo tríplice que resulta em 4 momentos distintos que trataremos hoje nesta mensagem aqui. Então, hoje nós vamos estar falando do poder transformador, cujo qual o processo transformador na vida do crente é um evangelho que transforma o pecador perdido em pecador remido, em alguém que estava no pecado, vivia em pecado, mas que vivia na ignorância, sem o conhecimento do amor de Deus, sem o conhecimento da transgressão do pecado original, do todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que para ingressar na família de Deus e receber o perdão de Deus, teria que ouvir o Evangelho. E não apenas ouvir, mas crer no Evangelho. Vem ao homem, confronta o homem, mostra o pecado do homem e traz ao homem reflexão que mexe com o seu ser, e vem o arrependimento dos pecados cometidos, da transgressão cometida contra Deus, porque Deus é santo e nós, impuros, imperfeitos, transgredimos contra a lei de Deus e erramos. Então, na nossa ignorância, não sabíamos que tais coisas que praticávamos, que para nós era natural, era alguma coisa que contrariava a vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu descobri que Deus tem uma vida santa e um projeto de santidade na vida do homem pecador, que com arrependimento e confissão pública dos seus pecados, como arrependido no batismo, recebe o dom do Espírito Santo. E aí tem uma vida nova, uma vida transformada, tem novidade de vida. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos aí um textuário desta série de mensagens, que hoje é a 10ª mensagem, em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu. Aqui, nessa palavra paulina, a igreja em Éfeso, em Filipos, que os redimidos, os convertidos, os que se arrependeram, os que se batizaram, os que agora são templo do Espírito Santo, têm uma nova cidadania. São cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, pelo conhecimento da palavra, pela fé que temos em Cristo e na sua santa e bendita palavra,
esperamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Tem dois processos que faltam. Ou que vem agora, no arrebatamento da igreja, ele não toca a terra. Ele vem e nós nos encontraremos com ele nos ares. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com ele nos ares, e com um abrir e fechar de olhos teremos os nossos corpos transformados. Então nós esperamos o arrebatamento, e creio eu que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Portanto, o intuito nosso como pregador do evangelho é anunciar o evangelho pleno de Jesus Cristo, é conquistar almas para Jesus Cristo, é obedecer ao mandado de Jesus Cristo de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E agora nós estamos aí com os canais ligados, e está indo para todo o mundo, e há muitas pessoas que nos assistem, muitas crentes já com conversos, outros ainda não, mas que estão tendo a oportunidade de ouvir acerca do evangelho e crerem em Jesus Cristo e se arrependerem dos seus pecados e procurarem uma igreja que prega a palavra de Deus e procurar serem batizados, e receberão o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que estará conosco todos os dias da nossa vida. Então, amados de Jesus Cristo, nós esperamos com esperança na fé, crendo na palavra de Deus, que é viva, santa e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra, fazendo a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É um evangelho que divide, que norteia, que faz com que o homem tenha uma nova vida. E a mensagem que nós vamos estar falando na manhã deste dia, ela tem a ver com um chamado ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. É um chamado por quem? É um chamado pelo apóstolo Pedro, no Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Então, Pedro está chamando as pessoas a se arrependerem. E esse texto, Alex, ele está em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Isso começa no versículo 14 e vai até o versículo 41. É o discurso do apóstolo Pedro, que todos os irmãos, ao lerem, compreenderão o processo estabelecido por Deus, sem arrependimento dos pecados, e a confissão deles, e o perdão recebido de Deus, e o batismo, não se tem a salvação. É necessário primeiro que o homem se arrependa, por ter se conscientizado que é pecador, e que o salário dele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é a aceitação, é a confissão por arrependimento e em obediência o batismo. Então está escrito assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês e para os vossos filhos, e para todos os que estão longe de época, longe de território, longe de país.
Não tem distância, não tem tempo, não tem lugar, não tem nacionalidade. A salvação é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, quando estamos falando já na condição de chamados, estamos falando que Deus nos chamou. E estamos falando que Deus está chamando você, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas por que eu sou ímpio? Porque você é um homem natural, que ainda não ouviu acerca do Evangelho, e se ouviu ainda não entendeu o chamado de Deus na sua vida, e se não atendeu o chamado de Deus na sua vida e está frequentando alguma igreja, e já tenha sido batizado no Espírito Santo, como eles dizem, os segundo abençoalistas, e ainda não se arrependeu e não confessou os seus pecados, e não foi batizado em água no nome de Jesus Cristo, você pulou etapas. Você foi enganado ou se enganou. É processo. Arrependimento dos pecados, batismo e recebe o presente, o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em quem arrependeu-se dos seus pecados e, por livre e espontânea vontade, se ofereceu para ser batizado. Eu sou batizada, minha mãe ela me batizou. Eu não lembro, eu era criança. Você tinha pecado? O salmista dizia, em pecado me concebeu meu pai e minha mãe. Mas na razão, porque ele era adulto. Mas a criança não tem consciência de pecado. Então não é que você foi batizado pelos pais, em uma igreja, em uma pia batismal, e teve os seus padrinhos que são testemunhas do seu ato de batismo, que você é batizado, mas você não se arrependeu dos seus pecados. Você continua em pecado. E você, embora ali na pia batismal tenha se dito em nome de Jesus Cristo, você não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, você não tem o Espírito Santo de Deus. Não fique chateado e nem irado. Apenas compreenda o processo estabelecido por Deus. E Pedro está falando na autoridade do Espírito Santo, depois do cumprimento da promessa de Atos 1:8, na descida do Espírito Santo, que é em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia dos Pentecostes, estão ali os apóstolos pregando o Evangelho. Aí Pedro toma a palavra e fala àqueles presentes que foram para aquele recenseamento, quando se cumpriu o dia do Pentecostes, falou acerca de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e as pessoas compreenderam, arrependeram-se, foram batizadas em nome de Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Essas questões elas são muito claras. Não se inverte valores, não se começa de trás para frente. É processo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando se ouve a voz é porque alguém está falando. E o motivo da fala é chamar você ao arrependimento. Você não tem consciência de pecado? Você acha que tudo é normal? Você acha que não tem pecado? Olha, todos nós somos pecadores. Porque a palavra de Deus nos ensina e nos orienta e diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o Espírito de Deus não habita nele. O Espírito de Deus habita em pecadores que arrependeram dos seus pecados, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, obedeceram, foram batizados e hoje são templos do Espírito Santo de Deus. O amados de Jesus Cristo,
Esse texto, esta parte desta mensagem proferida pelo apóstolo Pedro em Atos 2, de 14 a 41, do qual lemos o 38 e o 39, é um cumprimento, ou é o cumprimento das profecias, com o arrependimento e batismo, perdão pelos pecados e o dom do Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 1, em Lucas 15, versículo 7, nós vamos ver aí, Jesus falando: pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então é melhor um arrependido que reconhece o seu pecado, que reconhece o seu erro, que reconhece a sua falta e que precisa de perdão. Perdoa quem pode, recebe quem se arrepende. Perdoa quem pode e é salvo pelo arrependimento na pessoa de Jesus Cristo, selando com o seu batismo, que tem o simbolismo, porque faz parte da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque nós batistas usamos o batismo por imersão, imergir, submergir, ir para debaixo da água. Ali há um simbolismo da morte de Jesus Cristo. Morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. E isso é um ato público. Isso é uma profissão de fé. Isso é uma confissão dizendo ao mundo que eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Então eu não me pertenço mais. Agora, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertence por direito de redenção a Deus. Então eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. O amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, nós vemos o batismo. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5, que diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos em novidade de vida. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Então, neste processo estabelecido na pregação do apóstolo, cheio do Espírito Santo, que falou a 16 nações, com línguas diferentes, e todos compreenderam as grandezas do poder de Deus, quase 3.000 almas se arrependeram e foram batizadas e receberam o dom do Espírito Santo de Deus. É o mesmo processo que aconteceu conosco, quando ouvimos de Jesus acerca do amor de Deus, do sacrifício salvífico em sua morte expiatória
em sua morte vicária, nós cremos. E vimos que, quando cremos, descobrimos que éramos pecadores perdidos e que carecíamos de perdão. Então nos arrependemos e confessamos e pedimos a Jesus: salva-me, eu não quero morrer, eu não quero perecer sem Deus e sem salvação. Nesse ato de fé, por arrependimento e confissão, fui batizado e recebi o Espírito Santo que habita em mim. Ele não vai e volta, ele permanece. Estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É este o procedimento. Então, amados de Jesus Cristo, o que coroa, o que sela esse processo no arrependimento e no batismo é o Espírito Santo. Então, amados de Jesus Cristo, o Espírito Santo é aquele que confere dons aos homens. O dom do Espírito Santo é, dois pontos, o Espírito Santo. Quando está falando recebereis o dom do Espírito Santo, não é os dons do Espírito, que é amor, paz, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, que é aquela laranja de 9 gomos. E aí tem a variedade de línguas, que é o menor de todos os dons, que está explicado lá em Coríntios. Mas o principal é o dom do amor, porque o que nos alcançou foi o amor de Deus. E volta a falar, bato sempre nesta tecla do amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados de Jesus Cristo, Deus nos amou, enviou o seu Filho, que viveu aqui em carne, não pecou, ele foi fruto do pecado, mas do pecado materno, porque não houve coito, porque todos pecaram. Maria também era pecadora, ela se diferenciava das demais mulheres, porque foi agraciadas, e ela disse: agora todas me chamarão bem-aventurado. E aqui na igreja nós temos várias Marias. Isso é uma homenagem prestada àquela menina de 16 anos que achou graça aos olhos de Deus, cujo anjo veio e disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. E aí tem lá na ladainha de uma igreja cristã que ela intercede por nós. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, é um plano tremendo e maravilhoso, real, que confere graça, que transforma a vida, que livra o homem dos pecados e da dívida, porque a dívida ela é paga por mérito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não em mérito humano, porque é graça, graça é favor imerecido, e aí, por crermos, por intermédio da fé e obedecermos, recebemos a salvação e a vida eterna, e ainda o dom do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos diz a direção e nos diz o rumo. E o rumo é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nunca podemos desviar os nossos olhos de Jesus Cristo. Então aqui há 3 textos que destaco acerca do selo, que está em João capítulo 14, 16 e 17, que fala da presença do Espírito Santo na vida do arrependido, na vida do batizado, aquele que foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo, aquele que tem o selo, a marca da promessa. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo da verdade, para ficar com vocês para sempre.
O mundo não pode receber. O homem natural, aquele que não ouviu do Evangelho, aquele índio lá no meio da mata que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Não é porque ele não ouviu falar de Jesus Cristo que ele não tem pecado. Ele é pecador, mas ele só vai saber que ele é pecador a partir do momento que ele ouvir o Evangelho. E aí é nossa responsabilidade em ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas de Jesus Cristo, a responsabilidade da anunciação é nossa. Aqui foi Pedro. Pedro cumpriu o papel dele. Pedro obedeceu. Pedro entregou a vida a Jesus e ao serviço. E falou aqui. E quase 3.000 almas neste dia confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Então você é importante nesse processo para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas como crerão se não há quem pregue? Então essas questões elas são claras, objetivas e reais e verdadeiras. Em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados de Jesus Cristo, quando Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo aqui: eu sou uma nova criatura. Eu abri mão de tomar conta da minha vida. Hoje quem me dirige é o Senhor. Porque eu obedeço a Ele. Porque o comando que Ele me dá, o caminho que Ele me mostra, eu sigo. A palavra que Ele me dá, eu falo. A vida que Ele quer que eu viva, eu vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é uma nova realidade, é uma nova vida, é uma nova existência, é um novo caminho, é um novo dia, é uma nova paz, é um mundo novo, destinado a mim, destinado a ti, destinado a nós, destinado a todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Quem é o Espírito Santo? Ele é a garantia, ele é o selo da herança. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Paulo disse: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você traz isso no seu corpo? Você traz isso na sua vida? Você passou pelo processo? Você não pulou etapas? Aí você que conhece um pouco intelectualmente lá da palavra de Deus, você vai dizer que o ladrão que se arrependeu e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, não foi batizado. Ele morreu com Cristo. Ele foi sepultado com Cristo na sua morte. Ele confiou a sua vida e confiou a sua eternidade em Jesus Cristo. O amados de Jesus Cristo, o processo da salvação, ele é maravilhoso. Primeiro Pedro exorta os ouvintes no Pentecostes a se arrependerem.
O arrependimento é a chave de abertura para a transformação de Deus no homem. Sem arrependimento não há perdão. Judas se arrependeu? Não. Descobriu o seu erro? Sim. Qual é o sentimento que encheu o coração de Judas? Remorso. O remorso não traz salvação. O remorso traz morte física e morte eterna. Arrependimento é consciência de que está no erro, é que está em falta, é que está longe de Deus, é que está perdido. Mas há um recurso, que é a fé. Que pela fé eu creio que de fato eu sou pecador, mas que a graça de Deus pode me alcançar, e me alcançou. Por quê? Eu confessei a Jesus Cristo, pedi perdão pelos meus pecados passados, pedi perdão pelos meus pecados presentes, e pedi perdão pelos meus pecados futuros. Portanto, todas as vezes que eu peco, o Espírito Santo que está em mim diz: Sérgio, você pecou. E eu não dou de ombros, porque ele não fala mentira. Ele me mostra. Eu me envergonho. E eu me arrependo. E eu confesso o meu pecado. Pecado tem nome, pecado tem cor, pecado tem cheiro, tem local e tem hora. E tem consequências. Então, aquele que está em Cristo, procure não pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. E lá em 1,9 de João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Andemos limpos. Confessemos os nossos pecados, não por indução, mas por sentir lá na nossa carne, na nossa vida, que pecamos contra Deus. O salmista diz: contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Nós não pecamos contra as pessoas, nós pecamos contra o Espírito Santo. Pedro exorta os ouvintes no Pentecostes a serem batizados em nome de Jesus Cristo. Amados, o público não era de quase 3.000 pessoas. Era uma grande multidão. Mas quase 3.000 almas foram salvas lá naquele dia. Então, a mensagem ela é boa, a mensagem ela é agradável, a mensagem é perfeita, a mensagem ela é verdadeira, ela é cheia de unção e tem poder de transformar a vida daquele que crê, se arrepende e obedece e recebe o dom do Espírito Santo. Então, toda a mensagem que é pregada neste lugar aqui produz frutos. Ela é 100% aproveitada para aqueles que se arrependem e para aqueles que não se arrependem, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Pois no grande e terrível dia, onde cada indivíduo comparecerá ante o tribunal de Jesus Cristo para prestar conta, não poderão dizer: nunca me falaram de Jesus Cristo. Então é muito importante nós estarmos falando de Jesus Cristo. Há aqueles que creem e há aqueles que não creem. Há aqueles que creem e se arrependem e cumprem o processo da completude de arrependimento, batismo e a pessoa do Espírito Santo, e obedecem e continuam clamando a Deus a sua misericórdia e perseverando no Evangelho. Pedro também exorta os ouvintes no Pentecostes a receberem
o dom do Espírito Santo, isto é, a pessoa do Espírito Santo. O arrependimento a que Pedro se refere é para, se refere aos pecados cometidos. E, amados, é muito complicado. Há uma pessoa que chegou pela primeira vez de ouvir o Evangelho, se sentir pecadores. Porque é legitimado no consciente coletivo das pessoas do lado do mundo cristão de que há pecados mortais e pecados veniais, quando tudo é pecado. E é aí que se insere todos os pecados. E pecado, seja venial ou seja mortal, é pecado. E pecado não entra no céu. Para se entrar lá no céu, tem que ter o selo. Qual é o selo? É o Espírito Santo. Por que eu tenho o selo? Porque eu entendi, porque eu compreendi, porque eu me arrependi. E eu obedeci. E continuo obedecendo. E andando na presença de Deus. Então, eu sou livre de culpa. Não eu, homem, mas o Jesus, pelo qual eu morri no seu sepultamento e ressurgi na sua ressurreição por arrependimento. É o meio, é o batismo. Criei, me arrependi, recebi o perdão, me batizei, tenho o Espírito Santo dentro do meu ser. O arrependimento a que Pedro se refere é para a mudança radical de direção. Eu estava rumo ao inferno. Eu estava rumo à morte eterna. Quando Cristo ele me chamou, me voltei para Ele, ouvi a sua voz, vi o meu estado, vi a sua santidade, vi o seu amor, ouvi o seu chamado, entendi a sua palavra e disse: eu te quero, Senhor Jesus Cristo. Me perdoa, escreve o meu nome no livro da vida. Assim como o ladrão lá na cruz disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amados de Jesus Cristo, há um selo em nós, há uma identificação em nós. Eu costumo dizer que há uma luz em nós. Há um diferencial muito grande na vida do crente. Ele brilha, porque a luz de Jesus Cristo, a luz do mundo, está iluminando o seu ser. E todos aqueles que convivem podem dizer: ele é um servo de Deus. Ela é uma serva de Deus. O arrependimento a que Pedro se refere é para abandonar os pecados passados. E é um reconhecimento da transgressão que tem com o sentimento de tristeza por pecar contra a santidade de Deus, tomando a decisão de não mais praticá-lo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que enganava não engane mais, aquilo que a pessoa faz de forma consciente, mas inconscientemente e espiritual, por não saber que isso desagrada a Deus e a santidade de Deus. Agora você sabe, eu sou um pecador e careço da misericórdia de Deus. Senhor, me salve. O amados de Jesus Cristo, em segundo lugar, batismo, como já vos falamos anteriormente. O que é o batismo? É a união com Cristo na morte e ressurreição. Romanos capítulo 6, 4 e 5. Romanos 6, 4 e 5.
Assim como fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Cristo, com ele, por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. É um ato simbólico, mas é um ato real, espiritual. Amados de Jesus Cristo, isso é de suma importância. É por isso que Pedro continua exortando os arrependidos convertidos a serem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro continua a sua exortação, exortando o batismo em nome de Jesus Cristo, porque o batismo em nome de Jesus Cristo simboliza, como vimos aí em Romanos capítulo 6, 4 e 5, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Pedro exorta o arrependimento dos pecados primeiro, o batismo em nome de Jesus Cristo depois, o batismo em nome de Jesus Cristo e depois o arrependimento representa purificação dos pecados e o início, o marco da nova vida em Cristo. Antes do batismo e depois do batismo. Se não mudou nada na sua vida, alguma coisa está errada. Volte para o processo anterior. Qual é? Arrependimento. Eu já batizei gente aqui que me pediu, que não tinha crido no primeiro batismo que ele realizou, que se batizar pela segunda vez. E me perturbava dominicalmente. Há um só batismo, uma só fé e um só batismo. E ele cria que se ele se batizasse a segunda vez, aquele batismo seria o batismo, amados de Jesus Cristo, sem um arrependimento e mudança, o batismo não tem sentido nenhum. Porque é processo, arrependimento, batismo e o enchimento do Espírito Santo. Vive perambulando de igreja em igreja. Não se firma na verdade. Por quê? Porque não é completo. Por quê? Porque não obedeceu a regra da salvação. Mas a salvação ela é de graça. É verdade. Mas sem arrependimento não há salvação. Sem o batismo não há salvação. E não há o Espírito Santo selando a nossa vida. Amados de Jesus Cristo, dom do Espírito Santo. Aqui Pedro está assumindo um compromisso diante de Deus e diante dos homens. Ele está dizendo assim: eu prometo a todos que depois do arrependimento verdadeiro dos pecados e depois do batismo em nome de Jesus Cristo, vocês recebem e têm para todo sempre o Espírito Santo na vida de vocês. Por que isso? Porque Pedro viu isso, recebeu isso, obedeceu, ficou ali, até que do alto fosse revestido do Espírito Santo. Experimentou a presença do Espírito Santo e no Espírito Santo proclamou o Evangelho e naquele dia foram batizados quase 3.000 almas. Quem era Pedro antes da completude do Evangelho, com a descida do Espírito Santo, e quem é Pedro agora? Ele é testemunha e ele dá o seu aval. É assim, é desta maneira, não há um outro meio. O meio é esse, o caminho é esse, a verdade é essa, o processo é esse. Pedro promete que eles receberiam o Espírito Santo.
O Espírito Santo na vida do crente é, depois da salvação em Cristo, o presente de Deus ao homem. Não se é anteriormente. Há aí em vários segmentos religiosos pessoas que falam noutras que entendem ser línguas, que denominam estranhas, e só aquelas pessoas que falam daquela maneira têm o Espírito Santo. Quem não fala é deixado de lado, é ignorado, é tido como segunda categoria. E aqui está se falando da pessoa, porque o dom do Espírito é o Espírito Santo. Agora, os atributos, os dons, que é a capacitação que Deus dá ao homem em diversas áreas para a edificação do corpo de Cristo, o menor de todos os dons é o de língua. E as pessoas querem, e hoje se prega em língua, sem intérprete. Se conversa na igreja 2 ou 3 personagens sem se entenderem, mas teatralmente, de que estão falando a língua dos anjos. Pergunto, são celestes ou são caídos? Porque a Bíblia diz que fale de forma ordeira, um de cada vez, e que fique calado na igreja se não houver intérprete. E eu ainda digo, por conta e risco, provai e vende, se o Espírito vem de Deus. Eu em praça pública, expulsando um demônio, um pipoqueiro, começou a falar em língua estranha, e eu repreendi ele em nome de Jesus Cristo, e ele calou a boca. Quem sou eu para calar a boca do Espírito Santo? Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Dom do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida do crente é depois da salvação em Cristo. É um presente de Deus ao homem. Não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Então é um presente de Deus ao salvo, ao arrependido, ao que deu testemunho público em o seu batismo, morte e ressurreição de Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Amados de Jesus Cristo, por que o crente precisa da pessoa do Espírito Santo? Ele capacita o crente com poder. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Poder de testemunhar. Se você não testemunha de Cristo, é porque você não se arrependeu. Se você não testemunha de Cristo, é porque você não se converteu. No máximo, se convenceu. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque não houve arrependimento, não houve batismo, portanto, não há direção. Tateia. É cego. Continua perdido. É convencido, mas não é convertido. Dá tempo. Se ainda não se arrependeu, se arrependa. Abandone os pecados. Seja uma nova criatura. Policie-se. Olha o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você faz. Intensifica a sua permanência na presença de Deus, que diz:
chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Processo, crescimento, aproximação está com Cristo. O Espírito Santo é o que capacita os crentes com poder. E é poder mesmo, porque o maligno não toca. Não é que você não vai ser tentado, porque 3 coisas o crente passa. É por tentação, é por provação e por perseguição. Se você não é perseguido, todo mundo gosta de você, se você não tem ninguém que é contrário ao que você vive, o que você crê, tem uma coisa errada. Porque uma coisa que marca na vida de um chamado de Deus é a oposição. É aquele grupo de pessoas que olha para você e diz: eu não vou com a sua cara. Você não me fez nada, mas eu não gosto de você. E ainda diz: o meu santo não bate com o seu santo. É porque que o seu santo é Anás e o meu é o Santo Espírito. Essas questões, elas são muito sérias. Elas são muito claras. Se isso acontece lá na sua vida, quando você tem divergência com alguém que serve a Deus e que vive na presença de Deus, endireita a sua vida, endireita o seu coração. E falta arrepender-se. Errou o céu por 40 centímetros. É a direção da cabeça para o coração. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Sabe, não tem aqueles livros de dizer: agora eu não sirvo mais, agora eu não vou mais, a partir de agora o crente, ele é capacitado pelo Espírito Santo para viver até no meio de feras, para viver até no meio de lumes. Eu não vou mais na igreja porque a igreja é assim, porque lá tem fofoqueiros, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. Começa a colocar defeito nos outros. Nessa semana eu converso com várias pessoas, e uma delas está querendo vir à igreja já há muito tempo e tem dificuldades de vir na igreja porque ele olha perifericamente, ele é crítico, ele é chato, ele olha as finanças da igreja, olha os crentes da igreja, olha tudo, então tem uma dificuldade muito grande de vir à igreja. Eu disse para ele: o maior dos pecadores da igreja sou eu. E você deveria centrar essa visão periférica sua para o seu interior. Se Cristo te chamar agora, onde é que você vai passar a eternidade? Você que olha para a vida de todo mundo, por que você não passa agora a olhar um pouco para a sua vida e esquecer a vida dos outros? Quem olha muito o defeito dos outros é porque não tem coragem de olhar os seus defeitos e os seus erros e não tem o Espírito Santo para auxiliá-los a mudar a sua vida. Porque não se arrepende dos seus pecados, porque não abandona a velha vida, porque não diz: basta, chega de erro, chega de transgressão, chega de pecado. Agora eu não me pertenço, eu pertenço a Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso desagradar a Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Então eu já estou crucificado com Cristo. Mas as pessoas ficam vendo o defeito dos outros. E aqui eu quero abrir para uma coisa. Irmãos, nesta igreja, a autoridade eclesiástica aqui foi conferida a este pastor. Nós recebemos pessoas aqui na igreja. Eu não quero que nenhum de vocês
chame a atenção de ninguém aqui dentro. Se está com calça apertada, se está com calça larga, se está de vestido, se está de cueca, se tem o cabelo, se... O pecador vem como está. E o poder da palavra transforma o pecador. Aqui não tem atos e costumes não, tá? A Bíblia diz que os fortes suportam a fraqueza dos fracos, de boca fechada. Ninguém aqui tem autoridade para chamar a atenção de ninguém. O evangelho muda a pessoa. O responsável aqui pelo rebanho é esse homem aqui. Por enquanto é. Então, se esse homem aqui chegar em você, vai conversar com você, biblicamente, e a mostrar para você que agora, nós que somos crentes, nós devemos ter novas atitudes. Mas nenhum irmão da igreja tem e responde pelo cabelo, pelo batom, pela bermuda, pela tatuagem, por isso, por aquilo e por aquilo outro. O pastor da igreja sou eu, tá? Quem responde por isso sou eu. Porque a gente traz gente para a igreja, quando o pecador chega lá na igreja, você quer vestir a carapuça nele, de você que tem tempo já, deixa ele como está. Vinde a mim todos. Não seja você um instrumento de Satanás aqui na igreja, impedindo que as pessoas permaneçam na igreja. Não façam grupinhos. Não façam fofocas. Que o diabo usa crente para impedir que os perdidos permaneçam. Eles são fraquinhos. Eles não aguentam nada. Qualquer palavra torcida é motivo para um crente não vir à igreja. Cuida da sua vida, porque é você que vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestar conta da sua vida, como diz aquele homem durante esta semana no WhatsApp. Ele disse, palavras sábias, mas eu sou chato. Eu não sei o que é ser chato. Eu sou uma bola. Sou gordo. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e ninguém é igual a ninguém. Nós somos semelhantes. Nós todos carecemos da misericórdia de Jesus Cristo. É contra Deus que nós pecamos. É com Ele que nós temos que acertar os nossos ponteiros. Deixa vir como está. Não está pela manhã aqui na igreja, esteve na EBD, um irmão que em uma EBF, a mãe e a filha, é difícil vir à igreja, disse, lá, tua ovelha está lá na calçada bêbada. Vai lá ver. Eu fui ver. Sentei na calçada com ele, chorei com ele e disse, eu não tenho nenhuma pedra para atacar em você. Jesus te ama e eu creio que você se converteu e vai se ver livre deste pecado do vício. E está conosco aqui. E muitas pessoas que vieram com ele já não estão mais. E tem gente que nem na igreja está mais. Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a palavra de Deus, ela é clara. Cuida de ti mesmo. Para mim, cuida de ti mesmo e dos que te ouvem. Eu tenho uma responsabilidade maior do que a sua. Eu vou responder pela sua vida. Portanto, aqueles que chegam à igreja, recebam com cortesia. Se não tem coisa boa para falar, dá um sorrisinho, né? Mas não põe a gente fora da igreja. Porque para trazer para a igreja nesses dias está muito difícil. Para mandar embora da igreja basta falar uma besteirinha. Uma palavrinha torta. Ninguém aqui
tem autoridade para falar de ninguém. Deu para entender? Que sejamos sábios e sóbrios. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Pai Santo, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer-te. Pedir a misericórdia do Senhor para todos nós. E agradecer porque a tua palavra é viva, é santa e é eficaz. E não volta para o Senhor vazia. Eu te louvo pela verdade que é a tua palavra, pelo Deus que é o Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo e pelo Senhor Espírito Santo, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e por toda a eternidade fará. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe e até às 19 horas, se Deus nos permitir.